Bom dia a todos, mais uma semana se inicia e eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Esta é uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui para vocês em relação às atividades propostas no caderno do aluno, que no caso de vocês, esse daqui é o do 7º ano, tá? São Paulo faz escola. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais prática os exercícios, as atividades do caderno do aluno, tá? Eu vou fazer um vídeo com 2 atividades, para vocês fazerem 2 atividades semanais apenas, tá? No final da semana eu quero que vocês, quando for atividade escrita, vocês tirem foto e me enviem até o final da semana. Eu vou estar enviando hoje e até o final da semana eu gostaria que vocês me enviassem as fotos ou atividade proposta e eu vou corrigir e vou enviar o gabarito para vocês das respostas, ok? Bom, então vamos começar? Nós vamos começar aqui pela página 19 da apostila, tá? Que é onde começa língua portuguesa aí. Atividade 1. Entrevista em experimentação. 1. Vamos direto ao assunto. A tarefa da turma é simular uma entrevista para um programa de televisão. Para isso, siga as instruções presentes no quadro abaixo. Instruções. A. Ambientação. Para a organização da apresentação e para um breve ensaio do lado de fora da sala, mostrar um grupo de 7 estudantes. Essa atividade, foi programada para ser feita em grupo. Como vocês estarão na casa de vocês, eu vou mudar um pouco dessa atividade. Na verdade, eu vou mudar totalmente ela, porque como não vai dar para vocês fazerem com seus colegas, vocês terão de fazer sozinhos. Se vocês tiverem irmãos ou pais que queiram ajudar, ainda assim dá para fazer. Mas, vamos lá. Eu vou ler a atividade e vou propor a mudança dela, tá? Para a organização do grupo de 7 pessoas, tá? Uma dupla para leitura e encenação, teatralização da entrevista. Um estudante para ajudar a dirigir a cena. Uma dupla, um colega para filmar entrevistas, o outro para gravar somente o áudio. Uma dupla para criar uma vinheta, aquela música que anuncia o início do início e o fim do programa. Como isso seria um programa de entrevista, então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos tentar fazer isso como um podcast, uma entrevista em podcast. O que a gente precisaria? Não precisaria de ninguém para gravar, não precisaria de plateia, seria como se fosse um rádio, tá? Uma entrevista no rádio. A única coisa que vocês teriam que fazer aqui seria aquela vinheta, né? A música, para poder começar a entrevista. B. A ambientação. Os estudantes, grupo 2, que permanecem no interior da sala, farão a leitura silenciosa do texto. Após a leitura silenciosa, esse grupo permanecerá ao cenário em que ocorrerá a entrevista. Então, aqui a B não terá, porque seria como se nós fôssemos fazer uma plateia. Então, essa também a gente não vai conseguir reproduzir. C. Ambientação. 3. Grupo 1. Apresentará o que foi preparado e ensaiado. O grupo 2, que simulará a plateia, se manterá em ordem. Então, assim, nessa ambientação, também não vai existir. Então, esse exercício, você vai resumir ele na organização dele, como se fosse um podcast. Então, a gente vai mudar tudo isso. Nós faremos diferente. Nós faremos a organização da entrevista, mas, infelizmente, como podcast ou rádio, não como TV, tá? 2. Agora que você já sabe como a atividade será desenvolvida, faça a leitura do texto e verifique como ele está estruturado. A transcrição da apresentação. Precisa de personagens. Quem vai ser o personagem? Vai ser o apresentador e o entrevistado. Se você conseguir aí no seu podcast colocar, nem que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém para você falar, interagir,
ou alguém que esteja em contato com vocês, também pode estar pedindo para essa pessoa ser ou o apresentador ou o entrevistado. Os recursos, no caso, aqui você vai precisar de um celular, né, um gravadorzinho, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aqui, eu vou ler o texto rapidamente e depois eu vou discorrer sobre a atividade. Desenvolvimento, o diretor do programa, essa estrutura é como se fosse um programa. Então, eu vou cortar essa parte, por exemplo, do diretor. Nós vamos só ler o apresentador e o entrevistado, tá? Na verdade, eu não vou nem ler tudo, eu só vou começar aqui. No ar, mais uma edição do programa Te Encontro. Agradecemos pela audiência. Hoje entrevistaremos o Ed César, estudante do 7º ano da Escola Estadual Consolação. Como vai, Ed? Muito bem. Ed, o que você sente em ter atingido 1 milhão de seguidores em pouco tempo por causa de uma aventura em um cemitério? Conte tudo. Postei um vídeo no meu canal relatando a história e não é que o conteúdo bombou. Então, minha professora de língua portuguesa pediu para fazer uma entrevista com alguém que exercesse um bom trabalho. Conheço o João Coveiro, que trabalha faz tempo num cemitério do meu bairro. Saí da escola às 16h45 e fui para lá. Entrei, procurei o João e nada. Desisti, caminhei para o portão de saída. Puxei para abrir, mas estava trancado. Olhei em volta, ninguém. Mexi na mochila para pegar meu celular, sem bateria. Qual foi a sensação de estar sozinho no cemitério? Senti um frio na barriga, as pernas queriam correr, mas estavam lá paradas, como se tivesse criado raízes. E aqui a gente vem discorrendo todo o texto dele. Então, o que você precisa para fazer uma entrevista? Primeiro, você precisa pensar na pessoa que você vai entrevistar. Você precisa escolher alguém para isso. Segundo, o que você precisa fazer antes de se organizar para a entrevista? Você precisa fazer uma pesquisa breve sobre a vida dessa pessoa, porque você precisa saber mais ou menos o que se passa para você poder relacionar, fazer um roteiro roteiro das perguntas que você vai realizar, tá? Então, esta é a organização do que você vai precisar fazer na atividade 1. Então, você vai bolar um podcast. Dentro deste tema aqui, você vai pesquisar uma pessoa. Você pode até colocar seus pais, de repente. Alguma coisa que você acha interessante da vida dos pais de vocês. Fazer um roteiro e fazer as perguntas. Lembra da vinhetinha no começo, tá? Agora, atividade 2. Atividade 2. Entrevistas em análise, estrutura e intencionalidades. 1. Insira no quadro respostas completas e preste atenção à escrita. Se o espaço não for suficiente, utilize o caderno. Ó, já tá falando aí, professora, pode usar o caderno? Pode usar o caderno, deve. Aí, numa coluna, tá escrito as perguntas. O que é entrevista? Sua resposta vai vir completa, tá? Nesse quadrinho não cabe, ó, já dá pra ver que não cabe, não sei se vai focar, mas tá vendo, ó? As perguntas desse lado e as respostas desse lado. Então, você já pode colocar no caderno, quem quiser copiar as perguntas, copiem, quem não quiser, só coloque as respostas, que é o que eu vou contar. Então, tá aí, o que é entrevista, o que é pesquisa, o que é um roteiro, eu acabei de falar mais ou menos o que é. Uma entrevista pode envolver pesquisas, como isso se dá? Uma pesquisa pode direcionar uma entrevista, ó, lembra que eu falei, uma entrevista pode envolver pesquisas. Você precisa conhecer a história do entrevistado, porque senão, como você vai fazer o roteiro? Não tem como. Uma pesquisa pode direcionar uma entrevista. Como isso se dá? Você vai falar
como essa pesquisa vai te direcionar a fazer o seu roteiro, tá? Um roteiro é, em geral, um tipo de plano, um script. O que ele tem a ver com a pesquisa e a entrevista? Quando você entrevista alguém, o que acontece? Essa pessoa, para você não se perder, você precisa de um script. Então, você pode observar que na TV, as pessoas que fazem a entrevista, elas têm sempre um papelzinho na mão. Hoje em dia, lógico, né? Tem na tela da TV para eles lerem de onde eles estão sentados, para não ficar com aquele monte de papel igual era antigamente. Mas aquele script sempre vai estar ali, tá? 2. Leia as informações abaixo e compare-as com as respostas que você registrou no quadro do exercício 1. Entrevista é a ação de entrevistar alguém ou de se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre duas ou mais pessoas em busca de respostas para determinado assunto. Tem finalidade social e difunde informações. Quanto à linguagem, dependendo do tipo da entrevista, ela pode ser formal ou informal, ou um pouco das duas. O que a gente costuma ver em entrevistas mais formais, sabe? Entrevistas com políticos, com a polícia, sabe? Aqueles casos que você vê na TV. E também tem as entrevistas mais informais, essas que a gente vê na internet, no YouTube também. Eu até vou pedir para vocês mandar um link do YouTube para mim, com uma entrevista que vocês já viram, informal, que vocês acharam legal, para mim ver se vocês entenderam o que é a informal, a entrevista informal. Pesquisa. Geralmente tem a ver com o ato de buscar informações a respeito de algo, que é o que eu já falei, estudar, investigar e examinar os objetos de conhecimento. Tá? Roteiro. Em geral, é um plano de programação. Também a gente já colocou, né? O script é o que você vai falar durante a entrevista. Então, vamos a 3. Retome o texto da entrevista e responda a: o que diferencia a entrevista concedida ao programa Te Encontro das outras entrevistas que aparecem na televisão ou são transmitidas pelo rádio? Então, eu não vou falar agora, porque no final da semana eu vou mandar o gabarito para vocês, para ver se vocês estão antenados. Mas o que diferencia esse tipo de entrevista que nós lemos parte dela? B. O entrevistador chegou a fazer uma pesquisa referente ao entrevistado. Grife um trecho do texto que evidencia isso. Então, você vai ler o texto e você vai grifar a parte do texto onde isso fica evidente, que prova que ele fez uma pesquisa sobre a vida do entrevistado. B. Por falar em pesquisa, na entrevista que Ed participou, 3 nomes de artistas foram mencionados. Qual é a importância deles para a história, arte e literatura brasileira? Você poderá completar o quadro abaixo ou escrever as informações no seu caderno. Então, o Ed, ele citou lá 3 artistas que foram mencionados, tá? E aí tá embaixo os artistas: Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. O que podemos dizer a respeito deles? Nós sabemos que Tarsila do Amaral, ela foi uma pintora, né? Ela foi uma artista plástica. Então, dentro daquilo que vocês leram no texto, vocês vão escrever aqui o que a gente pode dizer a respeito dela. Mário de Andrade, escritor. Oswaldo de Andrade, escritor. O que vocês vão colocar aí no quadro? Isso aqui cabe aqui mesmo, vocês vão continuar aqui, tá? Observação. Ao pesquisar sobre a vida dessas 3 personalidades brasileiras, leia as informações e anote somente aquelas que você considera importante. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer como se você fosse entrevistar eles,
só para você ter um pouco de conhecimento. Então, você vai pesquisar lá na internet, Tarsila do Amaral. O que você acha importante saber sobre ela se você fosse entrevistá-la? Mário de Andrade. O que você acha importante saber sobre Mário de Andrade se você fosse entrevistá-lo? E Oswaldo de Andrade, a mesma coisa, tá? Use sua habilidade de síntese, resumo e redija tudo com suas palavras. Utilize paráfrases no intuito de repassar uma informação lida ou ouvida. Não vale copiar. Então, aí ainda fala, não vale copiar, tá? Paráfrase consiste na troca de palavras e expressões originais de um texto, desde que a ideia central e a informação seja mantida. Então, o que é uma paráfrase? Quando você leu um texto, você muda as palavras, as expressões, mas esse texto, ele tem que continuar com o mesmo sentido. Ele não pode ser modificado. Ele não pode ser modificado, tá? Ele tem que manter aquela ideia central do texto, ela tem que continuar sendo a mesma, tá? Bom, por hoje é só, por essa semana é só, então a gente se vê na próxima semana. Espero que vocês tenham compreendido como realizar as atividades e qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, ok? Fiquem com Deus, até!